boa noite a todos que estão aqui com a gente. Hoje é dia 17 de abril e ainda assim comemoramos o Dia Mundial da Voz, que foi ontem, dia 16. E eu quero convidar hoje para falar com a gente, Leison, que bom que você está aqui, para falar com a gente sobre a parceria do professor de canto e do fonoaudiólogo. Eu quero ter o prazer de conversar com a minha querida amiga, professora de canto, Kika Tristão. Kika já está aqui, deixa eu te chamar, Kika. Vai ser um dia incrível, um bate-papo maravilhoso, onde a gente vai assim, falar sobre a nossa experiência, né? Sobre a nossa experiência, eu como fonoaudióloga, você como professora de canto. Ê, tô te vendo! Tudo Tudo bem, bem? querida? Tudo ótimo, minha amiga, que saudades de você. Também. E é Tá uma tudo honra bem ter. aí? Tá tudo bem nessa Tá, tudo quarentena? ótimo. Tá tudo bem. Uma honra receber você aqui comigo para a gente falar, ainda comemorando o Dia Mundial da Voz, né, que foi ontem, dia 16 de abril. E hoje a gente continua falando dessa parceria que envolve a nossa profissão, que é a fonoaudiologia, e você como professora de canto, como dubladora, como cantora. Uma honra, tá, minha amiga, ter você aqui comigo. Ah, Cris, eu que te agradeço. Parabéns pelo dia de ontem, né? E Dia da Voz é todo dia para nós que somos É, cantoras. Eu que tenho muito mais tempo como profissional, como cantora, né? Profissional, do que como professora. Eu tenho um pouco tempo perto das feras que tem aí como profissionais que nos auxilia. E você, inclusive, é minha fono, me ajuda muito nos estudos de voz e na minha voz, né, Cris? Está sempre me ajudando muito. Então, eu acho essa parceria importantíssima. Eu que vim de uma geração, eu sou cantora popular, né? E apesar dos meus quase 20 anos trabalhando como cantora dubladora, e na minha geração não pegou tanto, pelo menos nesse meio popular, né, que era o que eu tramitava, assim, nunca teve uma repercussão da importância do fono nas nossas vidas como cantora, né, como profissional da voz. Então, isso veio vindo. E eu fui descobrir fono na minha vida, eu devia ter, sei lá, acho que eu já devia ter quase uns 15 anos ou mais como cantora profissional. Foi quando eu tive um problema de fenda na minha voz. Então, e eu uhum, estava em plena produção, assim, na minha vida. Graças a Deus, sempre trabalhei muito com música, sempre gravei muito. E eu estava produzindo um CD meu. Então, assim, fono, a Irandi Garcia, né, uma grande fono, sim, né? sim, uma A Irandi referência. Garcia que cuidava de mim porque eu chorava, né? Perdia os agudos, enfim. É realmente. E agora, minha vida como professora de canto, né? E eu acho, me traz muito conforto trabalhar quando o meu aluno tem o acompanhamento de uma fonoaudióloga, né? Porque Sim, sim. é importantíssimo dar uma segurança para nós, professores de canto, ter o aluno, a gente que trabalha com muitos dubladores, né, Cris? Então, Sim, alguns são muito jovens, né? A gente ter eu ter essa cama, assim, sabe? Você me ajuda muito. Então, eu acho muito importante essa parceria. Porque eu não trato de, vamos dizer assim, entre as doença, né? Eu trato da sim, estética vocal. Então, determinadas coisas, por exemplo, eu acho que um professor de canto tem que ter muito cuidado e de ouvir um aluno e saber que esse aluno está com alguma disfonia. Isso é importantíssimo, né? uhum, E aí sim, ter essa atitude de entregar para uma fono, nem que você perca esse aluno temporariamente, sabe? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar os dois.
vai lá para fono, quando você voltar, você vai, porque me dá muita segurança, porque é muita responsabilidade, né? Eu não Sim, sou, eu não tenho base para isso, então você tem que entregar, ou esse aluno divide, ou enfim, o aluno vai sempre tomar a decisão conjunta, né? Porque esse uhum, pilar é importantíssimo, né? O otorrino, é verdade. professor de canto e fonoaudiólogo é um tripézinho para o profissional da voz maravilhoso, né? Eu É verdade. tenho, Você foi. Que eu tenho bom, Cris né, Kika? Bagacho, eu tenho o Dr. Bruno Ah, Lindemeyer, que não bom, tem que bom jeito você está de sendo fugir cuidada. disso, né? É verdade. Olha, Kika, você falou sobre vários assuntos tão interessantes, né? Eu queria destacar primeiro a sua verdade em contar a sua experiência de ter tido uma fenda, porque é tão bacana a gente poder compartilhar também essas dificuldades, porque eles acham, né? As pessoas acham que o cantor de alta performance, que ele não vai ter problema nunca, e não é verdade, né? Por mais que você Não, cuide da voz, a fadiga existe, né, Kika? A fadiga muito. muscular, a fadiga mental. Então a gente tem que procurar sempre se cuidar. Isso é Sempre. fantástico. Que bom. Que bom que você compartilhou essa sua experiência com a gente. E Tenho assim, certeza. nossa, eu não sei como seria sem a Irandi na época. Era a Irandi Sim, de professora, minha professora querida, a Nádia Daltro, era minha professora de canto, e a Irandi Garcia, e elas faziam assim um verdadeiro encontro junto com o Dr. Sarvar na época, não era o Dr. Bruno. Eles faziam entre eles reuniões para tratar de mim. Isso foi tão. Isso psicologicamente foi maravilhoso para mim. Eu acho que a minha recuperação foi maior por causa disso, né? Porque o sim. psicológico conta muito, né, Cris? Agora, Muito, muito. Saber que você é cuidada, né? Tão bom. não, e nessa que eu descobri também que, assim, nós somos atleta da voz. Eu estou falando muito mais como cantora do que como professora de canto, mas é minha experiência, tá muito mais, né? Aquilo que eu te falei, eu tenho muito mais tempo de cantora do que professora de canto. Sim, Então, assim, eu acho que é fundamental, fundamental as pessoas terem essa tranquilidade, sabe? Se você é tem isso verdade. no pé, e, gente, ser amigo, sabe? A Cris virou minha amiga. É, É é assim, eu falo verdade. isso muito para os meus alunos, vira amigo, gente, vira amigo. O doutor Bruno é meu amigo hoje, sabe? Eu ligo para ele, se eu tenho que cantar a minha voz. Hoje, por exemplo, eu lido com a minha idade, assim, eu lido muito com refluxo, né? Você tem cuidado muito de mim nessa questão também, e o doutor Bruno também. Então, assim, é isso, a gente tem que se cuidar, tem que estar amparado, né? Porque eu ligo Sim, para sim. ele. Antes começava, oi, doutor Bruno, como vai? Tudo bem? E hoje é Bruno, tudo bom, querido? Oi, Cris, me ajuda. É isso, a gente tem que ter essa. Sim. É uma estratégia. E eu, Não, como e é professora de verdade. canto, eu também fico disponível para os alunos, né? Para ajudar o máximo que pode para poder ele ter um amparo de executar, né? Nosso querido Gleison está aí para. É, o Você Gleison está sabe aqui com a que a gente gente. trabalha junto. Eu adoro É, trabalhar com a Cris é Bagacho, verdade. gente. É maravilhoso, é super Ai, eu. gostoso. Nós temos a mesma energia, a E gente tem o eu, maior minha carinho amiga. pelos nossos alunos, né? A gente já começa porque a gente tem o mesmo nome, Olha né, lá, chamou a Kika? gente de dupla dinâmica. É verdade. Olha só, você falou também sobre a Fenda, eu tenho também algo para dizer, para compartilhar. A sua experiência falou muito alto, né? Essa coisa, né, que nós já falamos de você ter compartilhado com a gente esse tempo em que você precisou de fonoaudiólogo. E também quando você disse que o professor de canto ele não cuida da doença, né? Isso é perfeito, porque eu sei como fonoaudióloga até onde eu consigo ir. A parte artística, os floreios da voz, os ornamentos, eu não tenho competência porque eu não estudei para isso. Então eu preciso de você. Eu preciso que a Kika diga para mim, a Kika que está representando agora é o professor de canto, diga para mim, Kika, o que você precisa que eu faça com o cantor? Qual é a dificuldade que ele tem? O que você precisa que eu faça pensando na fisiologia? E aí a gente vai
pensar juntas em estratégias, e por isso essa parceria, né? Essa parceria de ligar e conseguir falar. Da mesma forma, Kika, com o nosso cliente, né? O seu aluno, o meu cantor, no sentido de ele se sentir seguro. Ele sabe que horas antes, Cris, eu tô com dificuldade, eu fiquei rouco. Às vezes é uma neura, ficou nervoso, ficou tenso. Ou não, às vezes ele precisa ouvir sua voz e falar, olha, faz determinada coisa, fica tranquilo. Às vezes uma palavra é o suficiente para ele se sentir Exatamente. tranquilo. E outra coisa também que eu acho, que eu não sei qual é a tua experiência também em relação a isso, essa equipe multidisciplinar que nós citamos aqui, o professor de canto, o fonoaudiólogo, o otorrino, né, que é uma outra personalidade que precisa estar envolvido diretamente nessa engrenagem. O que você acha do fisioterapeuta, do personal, né, que vai cuidar da parte física desse sujeito? Porque a gente sabe que quando você produz voz, o seu corpo todo se mobiliza, né? Então, aquele cara que tem uma tensão laríngea, uma tensão, desculpa, cervical, por exemplo, um comprometimento de coluna que vai dificultar talvez uma postura mais adequada. Então, seria interessante, né, Kika, nós termos Com na nossa certeza. equipe alguém desse naipe, né? Um fisioterapeuta e um nutricionista, que eu acho um barato. Eu tenho estudado muito essa questão também de nutrientes, né? Que vão favorecer uma melhor contração muscular, no sentido de você se alimentar com questões, com nutrientes que vão favorecer a maior produção de ATP, né? Que é a energia que a célula precisa para a contração. Então, acho também é um ganho muito grande, né? O cantor ele se vê envolvido por profissionais que vão cuidar cada um na sua área e que juntos vão fazer com que ele tenha uma performance de voz cantada muito melhor, né, Kika? Com certeza. Cantar, a gente sabe que aqui é a fonte, mas assim, existe todo um. Você não canta só com a voz, você canta com o corpo inteiro, né? Sim, Então, assim, o aluno tem que desenvolver uma boa postura, ele tem que ele tem que desenvolver a propriocepção, justamente até para ele, na linguagem, ele poder falar para mim, no caso, se for meu aluno, né? Eu preciso ver a postura, ver se ele está. Olha, eu não tô, minha cervical está doendo, vamos fazer um alongamento, mas tem uma hora igual. Então, procura um fisioterapeuta, procura. sim, Ele tem que ter essa própria percepção, porque a gente não está dentro do corpo, a gente lida com uma coisa muito sutil, né? Que é o que eu falo muito com sim, os alunos. Vocês têm. A gente trabalha com uma musculatura que a gente não vê, mas a gente pode sentir, né? A gente pode sim. perceber. Então, a gente tem que desenvolver essa própria percepção até para você poder ter uma comunicação, né, com o seu professor de canto, com sua fono, e você perceber o que está acontecendo. Porque é isso, você canta com o corpo inteiro. Isso, Corpo inteiro. é E verdade. é igual os atletas, né, gente? E lidar com o corpo é muito instável, né? A gente agora está Sim, começando com uma época de muitas alergias, né? E os alunos agora, por exemplo, com a quarentena, tem alunos adolescentes que estão trocando o dia pela noite, né, Cris? é. Então, A gente assim, está meio. tá tudo meio trocado, tá tudo meio assim. Então, a gente vai tentando fazer com que eles tomem consciência, né? Hoje mesmo eu estava falando com eles, gente, não deixa de nebulizar, né? Porque acorda com a prega mais inchadinha, né? E tá comendo tarde. Então, essas coisas todas tem que tomar, é mudança de mentalidade mesmo, né? É que Sim, nem um atleta que vai para a Olimpíada, um atleta tem que fazer hoje uma competição, acordou cheio de alergia, cheio de coisa. Aí vem o profissional, né? O fisioterapeuta, o massagista, seja lá qual profissão você tiver, você tem que ter esse aparato para você ficar tranquila e assim, é verdade. desenvolver o melhor que você pode, né? Uhum. E executar da maneira mais tranquila que você puder, né? É para isso que a gente serve e a gente tem a maior. Uma das coisas que eu adorei de ser professora de canto, além de cantora, é essa coisa da gente desenvolver essa generosidade, desenvolver essa percepção
do aluno, porque te ajuda, você troca muito com o aluno, né, Cris? A gente troca muito Sim, com o outro. sim. Então, isso foi muito bom para mim, a gente vê quando um aluno consegue alcançar, né, por exemplo, cantar sem ter força, sem ter dificuldade nenhuma. Então, assim, é uma delícia. Oi, Isabela, É. minhas amigas. Ó, Enfim, é deixa eu dar isso. uns beijinhos e abraços aqui virtuais para as pessoas que estão nos assistindo. Quero mandar um beijo para Verônica Cossenza, Ricardo Cossenza, são os meus cunhados, estão nos vendo, Ai, que prestigiando aqui legal. a nossa live, conhecendo você, Kika. Quero mandar um beijo para todos os fonoaudiólogos que estão aqui com a gente. A Júlia Teodora está aqui com a gente. Um beijo, Ih, querida. querida, um Saudade de beijo. você. A Rodrigues. Laila, gente, quanta gente. Isso. Rodrigues Matos, Jéssica Ágata, querida, um beijo, que bom que você está aqui. Márcio Leborato, meu marido, está aqui com a gente Ei, também. Márcio, saudades. Tantas outras pessoas, né, queridas, que estão aqui. Deixa eu ver mais quem que eu conheço. Ana Paula Dionísio, uma outra fonoaudióloga. Que bom que você está aqui com a gente, conhecendo aqui um pouquinho mais dessa história de parceria, né? Uma coisa que eu queria dizer para vocês é que o que me fez perceber na Kika um comprometimento muito grande, além da história dela de sucesso, de tantos personagens que ela já dublou, de ter conhecido a voz dela, do cuidado que ela tem com a voz. Matheus Bermanelli, que bom que você está aqui, querido, outro grande músico e cantor. Também, Kika, saber que você, nas suas aulas, você ensina, você mostra onde está a corda vocal, você abre o seu computador. Isso não é para qualquer cantor ou professor de canto. Eu acho que você tem esse cuidado tão grande de você fazer ele raciocinar na fisiologia, porque isso é que é o diferencial. O fonoaudiólogo trabalha pensando nisso, né? Então, eu trabalho assim, eu preciso mostrar para o meu cantor ou para o meu cliente, mesmo sendo um profissional da voz ou não, eu preciso que ele entenda como funciona a corda vocal, como funciona o trato vocal e o corpo, para que aquela voz seja produzida. Mas o professor de canto, muitas vezes, trabalhou, e eu não tiro o mérito disso não, tá? Porque isso é demais. Trabalhava com a imagem mental. Então, olha, pensa que você vai levar a voz lá para a cabeça, pensa que é um fio de cabelo aqui em cima, pensa que você está engolindo uma maçã. Isso sempre deu muito certo. Mas associar isso com a fisiologia, aí pronto, o cliente voa, sabe? O cantor voa, ele consegue entender a fisiologia, como funciona. Então, eu quero te dar os parabéns nessa comemoração do Dia Mundial da Voz, porque você pensa como eu, a gente funciona bem porque a gente se completa, no sentido de que eu e você raciocinamos em cima da fisiologia, né? A gente quer que o nosso Certeza. sujeito, né, o nosso cantor, ele raciocine junto com a gente, pensando Sim. nessa engrenagem toda, como é que isso funciona. Porque se ele entender como o corpo dele funciona na hora que ele vai conduzir a música, pensar na expressão, porque é muita coisa, né, Kika? Eu acho, assim, Muita. difícil cantar. Eu acho É. difícil pensar. É que nem andar de bicicleta. No primeiro Não, momento, cantar não você é precisa... fácil. Cantar Pois não é é, fácil, né? Cantar não é um ato cotidiano, então não sim. é uma coisa fácil mesmo. Requer muito assim, muito tempo, muita paciência, né? Muita E treino, né? vontade, hein? Muito treino Muito também. treino, muito treino. Então, assim, eu tirei essa experiência você conhece bem o meu trabalho e vem me ajudando muito nessa construção minha como professora de canto, que eu devo muito a você, Cris, muito mesmo. Ah, Muitas dúvidas eu imagina. tiro com ela, gente, corro nela. Então, eu resolvi ter apresentar para o aluno, a minha aula experimental é muito... minha primeira aula com o aluno, muito para conhecer e tudo, a aula experimental serve para isso, para mostrar um pouco da fisiologia, porque, assim, para mim, eu sempre falo isso para eles, se eu tivesse tido essa ferramenta do computador na época que eu comecei a estudar canto, que eu tinha, sei lá, 17 anos, 16 anos, e se eu tivesse, tinha a Dani Calanho, oi, Dani, que saudade. O Arthur também é meu aluno querido, são lindos. Esses alunos são lindos, né? Ai, que bom, que Enfim, bom. aí o que acontece? Eu me baseei, quando eu fui
assim, estudar pedagogia, e a pedagogia, né, vai te ensinando como você vai dimensionando, assim, a sua aula, né? A sua forma de mostrar o que você sabe. E eu me lembrava como aluna, né, de canto, que para mim era muito difícil imaginar as pregas vocais, aí onde é que onde bate a voz de cabeça, não sei o quê. Era difícil para mim. Requer assim muito tempo, sabe? De muito treino, você começar a perceber, e as coisas eram muito chapadas, assim, eram gravuras, né? Hoje em dia você tem filmes, né? Vídeos maravilhosos. Então, assim, Sim. se eu tivesse tido isso no início, eu acho que eu tinha dado um salto de qualidade assim, na minha voz, sabe? Então, por isso é que eu dou, porque eu acho muito importante, viu, cantores, vocês têm que estudar a fisiologia, sabe? Eu sempre falo isso, quando vocês quiserem, alunos, quando quiserem, eu volto lá no videozinho e mostro, para poder ajudar, né? A gente trabalha com músculo intrínseco, tá lá dentro, né? Que é o que eu falo, você trabalhar assim, o bíceps, vou trabalhar o braço, aí é fácil, você tá olhando para ele, né? Tá vendo ele. E ele também, quando você começa a malhar, ele dói. Olha, tá doendo. A prega vocal também não avisa, assim, né? Não, olha, você tá, né? Só quando Passando do realmente... limite. não existe isso. Então, quando você vê, pô, pronto, aí a voz está exaurida, no dia seguinte você tem que cantar de novo, enfim. Então, eu passo o máximo de informação para os alunos, porque eu não tive isso. Eu realmente não tive, assim, no meu início, essa parte de fisiologia, como é que eu tinha que me cuidar para eu procurar fonoaudiólogo, porque eu gravava muito, né? Então, assim, algumas coisas, assim, essa instabilidade vocal, eu sofria muito, porque nem eu, nem o professor de canto, às vezes, dava conta, né? Sim. Então é isso. E, A e, fono e para mim foi essencial, porque hoje em dia eu sei gritar por causa da fono, sabe? Assim. Exatamente. Exatamente. Algumas coisas que eu acho que são fundamentais, né? Até para a gente dizer para os nossos cantores e quem está aqui assistindo a gente, que de repente canta, acha que tem dom, e é verdade, eu acho que é isso, né? O dom, mas ele precisa da técnica, né? A pessoa canta bem, mas nem sempre ela usa as ferramentas e as estratégias musculares adequadas. E aí, o fim disso, você vai pagar um preço alto por conta dos ajustes que nem sempre são saudáveis, né? Então, o dom, ele vem sempre com a técnica, o treino, né? Se eu pudesse falar com palavras científicas, seria o genótipo e o fenótipo, né? Como que o dom, ele é importante, mas ele sozinho, ele não faz você chegar lá, né? Não faz você ter alto rendimento. Faz você ter alto rendimento é o treino. E eu entendo que a primeira coisa que o cantor ou aspirante a cantor precisa é se ouvir, é perceber a sua voz, é saber aonde a sua voz está ressoando, né? Como você queira chamar, o registro de peito ou de cabeça, se você está fazendo muita força, com a laringe alta, com a laringe baixa, aquela coisa que a gente fala, ó, o palato, lembra do palato? O palato tem que estar mais alto, né, Aqui, que a gente sempre diz isso para os Sempre, nossos, né? sempre. E precisa treinar, né? Que nós já dissemos aqui. Sabe uma coisa que eu, através de você, que eu adaptei para os meus alunos, com seu aval, obviamente, foi o Respiron, né, Cris? Para mim, Uhum, foi quando você veio tratar de mim, com essa minha questão de refluxo. Você me uhum, ajudou muito quando você colocou no meu tratamento o Respiron, exercitar ali com o Respiron, ter essa prática do Respiron para uhum. respiração, que é o nosso combustível, né? É o combustível da Sim. voz. E eu adaptei aos meus alunos, e eu vejo, assim, isso foi maravilhoso você ter. É óbvio que eu te pedi Cris, posso adaptar isso para os alunos? O Arthur está falando, Respiron é incrível, melhor É, coisa. é. Porque é isso, foi importantíssima essa troca nossa, e você me Uhum. ajudou a fazer essa adaptação, como que a gente podia fazer. Esse trabalho foi muito bacana, e eu acho um diferencial, às vezes, para mim,
para o aluno, para as minhas aulas de canto, essa parceria minha. Que eu falei, poxa, se foi tão bom para mim, com certeza vai ser para os meus alunos, né? E aí eu adaptei muito para eles. Então, foi ótimo essa nossa parceria. O aluno só tem a ganhar, né? É verdade. E você sabe que o meu sonho de consumo é que a gente trabalhe e que isso se repercuta para tantos outros parceiros, assim, né, professores de canto e fonoaudiólogos, que a gente trabalha no mesmo ambiente ao mesmo tempo, né, como a gente já fez e deu muito certo. A gente trabalhava juntas, assim, junto com o nosso cliente, que é o cantor. Isso. Meu Deus, como isso dá certo, porque eu vejo que bom. você precisa é na hora, a gente faz o cliente, o cantor voar, né? Ele alcança aquele ajuste que você precisa que ele alcance como professora de canto, e aí eu raciocinando na fisiologia, a gente faz realmente o sujeito ficar feliz, né? A gente tem o exemplo do Gleison, como a gente se emocionou com o Gleison, né, Gleison? Você deve lembrar disso, quando a gente estava junto lá com a Kika, e, meu Deus, como foi maravilhoso aquilo. E isso não tem preço, né? Não. Então, Kika, meu sonho de consumo, que a gente volte a trabalhar juntinhos no mesmo espaço, no mesmo momento. Com certeza, estamos aí, né? Deixa esse Covid passar para a gente estabelecer verdade. mais essa parceria novamente. Ô, Gleison, chorei. Aí, ô, Gleison. Nós também, né? Nós também. Ô, Kika. Muito emocionada. Isabel Ávila, querida, uma grande atriz, mirim, saudade de você, um beijo. Uma outra coisa, Kika, eu fui tomar café, tô com pigarro agora. Com certeza. Uma coisa que eu acho que também o nosso cantor precisa da percepção, né? Ele se perceber. Eu falo que é ele se olhar para dentro. Porque quando a gente fala, olha, você deu o exemplo do Respiron, né? Enquanto ele está sugando o Respiron, eu vou dizendo, olha, percebe como é que estão as suas costelas, aonde está a sua laringe, o que está acontecendo aqui dentro, me fala como é que está o seu palato, sabe? Então, você vai fazendo o sujeito se perceber, porque se ele não tiver uma mudança de comportamento de dentro para fora, ele vai precisar da gente a vida inteira, né? Assim, não que ele não precise da gente a vida inteira, mas eu acho que ele tem que andar com as próprias pernas, no sentido de se perceber. Então, a partir do momento em que ele sabe como funciona o seu órgão fonador e todas as questões adjacentes, né, respiração, articulação, órgãos fonoarticulatórios, né, onde é que está essa língua, se essa língua está maleável, né, Kika? A gente sabe que a afinação depende muito da articulação, né, uma articulação bem definida, afina a voz também, não é só uma questão de produção de voz, de frequência, sim, também um conjunto de coisas. Então, esse sujeito se olhando e se entendendo como é que isso funciona, nossa, eu acho que isso já é 50%. Ele só tem a ganhar, o profissional da voz só tem a ganhar, quanto mais ele se conhece, né? Uhum. Ele só tem a ganhar. Eu ia falar uma outra coisa, Cris. Esqueci que era legal. Tá, não tem problema, você vai lembrando aí. Era alguma coisa relacionada à fisiologia, à respiração, articulação. Coisa relacionada à nossa parceria também, que eu me lembrei. Agora eu esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Tá. Uma outra coisa também que eu acho interessante é a gente poder compartilhar momentos de êxito, né? Tanto eu como fonoaudióloga, como você como cantora e professora de canto, quanto momentos também assim, pô, isso não deu certo. Eu acho importante a gente dizer, até para todo mundo ver que a gente também erra, que a gente acerta. Às vezes a gente percebe que aquilo está dando errado, mas a gente não está entendendo bem qual é o mecanismo que a gente precisa mudar. E aí a gente vai acertando, né? E o cliente só tem a ganhar, porque às vezes a gente não vai pelas vias científicas, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai vendo a evolução daquele cantor porque ele se percebe por outros meios. Talvez não seja o viés da fisiologia, do funcionamento, mas com as imagens mentais. Olha, então assim, percebe como se você estivesse engolindo uma maçã inteira. Aí ele percebe que a cavidade oral, que a orofaringe dele consegue se ampliar, que talvez a gente falando, olha, abaixa a laringe. Isso. Ele não sabe fazer isso, mas sabe? Então a gente tem que lançar a mão de outras estratégias e a experiência que vai fazendo isso com a gente, né, Kika?
com certeza. Lembrei do que eu ia falar. Que outro dia eu estava com um aluno que também é paciente da Cris. E... Oi, Carol César! Gente, todo mundo entrando. Ai, que delícia. Eu nunca fiz live, Cris. Primeira vez. Ah, que bom! Primeira vez. Eu vou fazer uma outra Que bom, fico também, feliz. Loucos por Dublagem, que eu vou fazer. Querida Carol, morrer de saudade. Gente, eu tô com muita saudade de todo mundo, Carol! né? Viu? Ai, Carol, que bom que você está aqui com a gente. E aí, teve até uma aí, Cris, que perguntou como é que faz para vibrar a língua. Eu falei, isso aí. Isso aí é com a Cris Deixa eu aí, ver. ó. Tá, deixa eu ver quem Eu perguntou. lembrei de um Pode ir aluno falando. nosso. E aí, ele teve um dia que ele estava fazendo aula aqui, eu não gostei muito da voz dele. Assim, eu falei, gente, senti uma coisa, você passa. Acabou a aula, eu passei a mão no telefone, né, Cris, com você. Cris, por favor, me liga, porque ele é um profissional de dublagem. Cris, me liga, eu preciso falar com você. E aí a gente trocou ideias. Não, é porque ele tá na muda e tal. É um garoto, né, um rapazinho. E aí, não, é tranquilo, porque já me dá. Eu falei, ufa, porque eu falei, uai, gente, o que é isso, né? De repente, muda. E é isso, você, como profissional, ter você, para mim, com certeza é a melhor coisa que tem, né? Por isso que a gente vai pegar junto uma sala para gente. É verdade. Outra coisa que você falou também que é tão interessante, né? E eu vejo isso é verdade, né? A tua experiência é tão grande, né? Como cantora, né? Você tem atendido tanta gente com tanto louvor, né? Como cantor. E você é muito cautelosa, isso é tão importante, né? Você acabou de dizer, eu sei até onde eu posso ir. A cautela é muito importante em todas as profissões. E você tem isso com você, né? Você não dá um passo maior do que a sua perna, né? Não. Então eu acho que isso é uma virtude muito grande. Você tem muita cautela com a voz dos seus clientes. Porque até é a ferramenta de trabalho deles, né? Então você sabe a preciosidade que você tem nas mãos. E você tem muito cuidado com isso. E eu acho isso também muito louvável, Kika. É isso. Não, pode falar, desculpa. Eu queria te perguntar, a gente está falando sobre o Dia Mundial da Voz, né, que foi ontem, mas a gente fala o mês inteiro, né? E você falou isso para mim, que é verdade, né? A gente trabalha com a voz todos os dias, então Dia da Voz é todo dia. Mas eu queria te perguntar uma coisa, alguma vez na vida, assim, você já teve uma experiência de ter algo muito sério, um trabalho muito bacana, que você esperou muito tempo por aquilo e você ficou rouca no dia? Já aconteceu isso com você? Alguma experiência nesse sentido de você ter perdido a voz e ter ficado rouca, talvez por emoção, ou porque de repente você ficou resfriado, porque usou muito a voz no dia anterior. Isso já aconteceu comigo. Eu não canto, mas eu dou aula, né? Eu uso a voz falada. E eu, em vésperas de curso, em alguns momentos, assim, por ter usado muito a voz anteriormente, no dia anterior, né? E não ter feito o repouso vocal adequado, e também um outro momento eu estava muito resfriada, estava com uma virose e viajei para a Bahia, passei mal, inclusive, de um dia para o outro, mas a voz logo mostra que você não está bem, né? Então isso já aconteceu comigo, graças a Deus foi melhorando, assim que o corpo foi se restabelecendo, a voz também foi. Mas eu acredito que para o cantor, né, aquele momento todo que você sempre idealizou, talvez aquele show, aquela dublagem que você, nossa, é um personagem muito importante. Enfim, isso já Carol aconteceu tá alguma vez falando com assim, eu você? ficava assim em semana de estreia de teatro, ó. Descobri que tenho refluxo e nunca mais fiquei rouca. É isso, é alguma coisa, o emocional conta muito, né? Você em estreia de peça, você fica tensa, estresse e aquilo, com certeza, o ácido, né, é muito maior, assim, né, ali psicologicamente pressionada, né, com muita coisa. Então, assim, eu acho que eu passei, sim, várias vezes, até porque a época que eu trabalhei com a Disney, que eu gravava muito, que além de eu gravar Disney, eu gravava outras coisas. Eu era backing do Djavan, era backing, fazia coro para tudo quanto é artista. Então, assim, nessa época também eu gravei a música para novela, O Sol de Primavera. Então, trabalhava muito com voz. E às vezes, que foi um erro enorme para mim,
eu não tinha nem tempo de fazer aula de canto, ou seja, de manter o aparelho, né, a prega vocal ali, trabalhada, né, disciplinada, né? Fui totalmente disciplinada. E então foi e eu fui descobrir mais tarde que essa instabilidade também que eu tinha vocal era muito do refluxo. Até Entendi. porque eu trabalhava muito e assim, era teste, você ficava naquela ânsia, né? Porque eu sempre fazia teste para ganhar, para passar, queria passar, né? Disney, imagina, a gente sempre quer, e tudo que a gente faz, a gente quer fazer bem feito, né? Então, Sim, realmente, sim. aquilo já me dava, fora o estresse da vida, né? Normal. Então, eu já tive que lidar com essas situações e duvido. Eu acho que hoje em dia os profissionais estão mais assim conscientes, né? Mas assim, eu agora também estou lidando com a idade, então a voz também vai mudando. Então você tem que cuidar para poder manter, né? Sim, Porque a voz é a nossa identidade, né? é Então verdade. é a nossa digital, vamos dizer assim. Então É, eu falo isso com meus alunos. Te faz feliz? Então a gente tem que cuidar de tudo que faz a gente feliz, né? Então a é voz me verdade. faz muito feliz. Então a gente, isso é que eu falo para os alunos. Eu passo a minha experiência como cantora e de tantos anos cantando, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu tenho muita experiência. Eu não tenho tanta experiência quanto vários professores de canto feras que tem por aí, graças a Deus. Eu tenho muito pouco tempo, dou aula tem 5, 6 anos só, mas assim, a experiência que eu tenho como cantora, eu acho que eu posso passar muito para os meus alunos, muito mesmo, e juntei com essa coisa de ser professora, para mim está sendo maravilhoso, até como cantora, ser professora de canto, entende? É Então foi muito verdade. bom. É Eu acho verdade. que quanto mais você se conhece, né, é melhor, né? E você saber, porque também assim, eu tô me sentindo esquisita, não sei nem quem eu procuro. Aí, né, você tem que estar atento para você funcionar bem. Ah, não, eu tô com esse problema, eu vou procurar eu quero afinar. Eu vou procurar professora de canto. Ah, não, eu não tô bem, toda hora que eu canto minha voz fica rouca. Procura uma fono. Essas coisas tem que estar consciente para poder ser feliz, né? É É verdade. isso. Kika, tem algumas perguntas. Olha, eu queria dizer para vocês, quem está aqui que não sabe, a Kika é uma excelente professora de canto, uma grande cantora, tem muita experiência, ela é dubladora, inclusive ela dublou as princesas da Disney, a parte cantada. Então, se você tiver alguma pergunta para a Kika, não fique tímido. Pode fazer as perguntas que ela responde. Se você tiver alguma pergunta para mim como fonoaudióloga, por favor, fiquem à vontade. Eu quero responder aquela pergunta da vibração de língua, eu acho que alguém perguntou que já passou aqui, não estou É, conseguindo ter acesso. Na verdade, para a gente dizer como essa pessoa pode vibrar a língua, é importante a gente avaliar, porque eu não sei se você tem algum tipo de tensão, se você tem o freio mais comprido, né? Aquele frênulo lingual, que ele deixa a sua língua um pouquinho mais presa. Matheus É, William eu perguntou. precisava eu precisava avaliar, porque podem ser exercícios simples, ou talvez a gente precise entrar com algum exercício associado à eletroestimulação. Então, seria interessante a gente avaliar primeiro, mas existem vários exercícios que ajudam a pessoa que não consegue vibrar a língua a vibrar. Às vezes, a pessoa tem o ponto articulatório do R brando, que é o R do arara, né? Só que na hora de manter a vibração é que ele não consegue. Às vezes é uma questão só de treino, ou às vezes é uma questão de músculo, né? Uma hipotonicidade, ou então uma hipertonicidade, uma língua mais endurecida, porque aqui vibra é a ponta. Então a gente tem que fazer essa dissociação de movimentos. Então, assim, não dá para responder de pronto como que a pessoa pode conseguir vibrar a língua, né? A gente precisava é, avaliar. é. Tem outros fonoaudiólogos aqui com a gente. Angelfono, obrigada por você estar aqui com a gente. Jesse Bento, deixa eu ver quem mais. Kika, você tá vendo mais alguma pergunta? Não, eu tô. Vou responder de O novo. Matheus que está falando aqui, né? Que é da vibração de língua. Eu, assim, o que eu faço nesse caso? Se o Matheus fosse meu aluno,
eu ia ficar observando, né? Eu mando trr, trr, trr. Isso é para às vezes a língua, eu brinco muito assim, gente, nós somos paulista, né? A paulista fala por quê, portanto, né? A gente não fala, então tem que treinar. Aí, se realmente é uma coisa que você não vai, porque às vezes é o apoio que você não está dando direito. Sim. Então, assim, quando eu percebo que realmente aquilo não vai andar, eu mando para a Cris. Falei, É vai, verdade. Então, liga Matheus, para ela, porque o cantor tem que ter essa é, língua trabalhada, tem que ter. isso, Né? isso. O Gleison Matheus, está aqui pode me falando, ó, procurar. tem que procurar. Tá com a língua pesada. Isso. Olha, Kika, em falar em vibração de língua, eu queria falar um pouquinho sobre a fisiologia desse exercício. Na verdade, desde que a gente se conhece por gente, ou por fonoaudiólogo e professora de canto ou cantora, a gente sabe que é um exercício que todo mundo usa para aquecer a voz. E, de fato, quando você pensa na fisiologia do exercício, você sabe que esse exercício, ou vibrar língua ou lábio, manda mais sangue, né? Você manda mais oxigenação através da corrente sanguínea para a borda livre da corda vocal, que é a parte que vibra. Só Uhum. que existem algumas contraindicações que a gente Sim. precisa esclarecer para o nosso público aqui, para as pessoas que estão seguindo a gente, que não Aham. sabem. Então, uma contraindicação importante é se você está com um edema agudo. Então, o que é edema agudo? Vamos dizer, você está resfriado, você ficou com inchaço de uma hora para outra na sua corda vocal. Então, é importante que você não produza a vibração de lábios ou língua. Você pode aquecer a voz de outra forma. Por exemplo, você pode usar os sons fricativos sonoros. Por exemplo, uma outra contraindicação é se você fez alguma cirurgia laríngea e o pós-operatório ainda é imediato, ou seja, até 30 dias de pós-operatório, né, o sujeito tirou um cisto da corda vocal ou um pólipo, o ideal é que ele não faça esse tipo de exercício. Por quê? Porque você vai irrigar mais a borda livre da corda vocal. Se está machucadinho, pode ocasionar uma hemorragia. No exemplo anterior também, se você ficou resfriado, ou se você está com alergia, rinite, deixa tudo com edema, né? Então, evita fazer o exercício de vibração de língua ou lábio. E a outra contraindicação, que também as pessoas não sabem, é quem tem papilomatose laríngea, é o vírus do HPV na laringe, que são aquelas verrugas, né? E elas se proliferam assim muito rápido. Então, é importante que essa pessoa esteja sendo cuidada por um médico, né? E ela vai procurar o fonoaudiólogo depois que essa proliferação tiver sido contornada, ou se ele já tiver feito algum tipo de cirurgia, né? Então é importante a gente orientar o nosso público, as pessoas que nos procuram, para essas questões. E dizer, né, Kika, que Uhum. uma orientação bem dada é aquela que o seu professor de canto deu, o seu fonoaudiólogo deu. A gente sabe que às vezes as pessoas não têm condições de ter um fonoaudiólogo, procuram muitas coisas pela internet, né? Que eu acho válido, né? Que a internet uma ferramenta que nos leva a vários lugares no mundo, né? Em questão É, de segundos você está longe. Mas a gente tem que ter muita cautela, porque nem todos os exercícios servem para todo mundo, né? Então, exatamente. um aluno seu não faz o mesmo exercício necessariamente que o outro. Até pode fazer um ou outro, mas não necessariamente, né? É, Então, isso tudo a gente tem que deixar claro, né, Kika? muito, muito. Cada aluno é diferente, né? Nós somos muito diferentes e a voz é muito diferente. Cada aluno Sim, apresenta uma demanda, então, assim, por isso que eu tenho que estudar muito, né? A gente tem que estudar muito, né, Cris? Eu não paro. verdade. Estou muito preocupada com isso, porque é isso. A gente chega um aluno, a gente percebe. Isso aqui é uma coisa que eu me empolguei muito de estudar, porque quando eu fui dando aula assim para amigos, né, que me pediam e tal, eu fui identificando muito o que cada um precisava, né? Então eu fui estudar, fui estudando e é fantástico, né? O estudo da voz é um negócio sensacional. Então É, é, ajuda muito o cantor e eu tento assim
colocar como cantora também, fazer com que o aluno entenda o máximo possível a fisiologia para ele entender. Então, eu estou assim, Uhum. por exemplo, e isso o professor de canto tem que ter muito ouvido, né? Quando o É aluno verdade. chega, eu boto sempre para cantar, para mim já perceber mais ou menos. Isso não quer dizer que você vá perceber, porque às vezes você começa a trabalhar com o aluno, ele vem com um problema, né? E você começa a tratar daquilo, e aquilo evolui, vai tendo outras demandas ali. Você vai, né, fazendo a manutenção. Então, às vezes um aluno vem com muito ar, né? Vai falando cheio de ar. E, né, você vai ver, outro já é aquele tal do aluno gritão, né? Que fala que tudo é É. berrando. Então, você vai trabalhando cada um Uhum. com o que está deficiente, né? Então, eu acho que o É professor verdade. tem que ter muito essa percepção, tem que ter esse ouvido. Outro é um problema de afinação, né? E perceber quando está disfônico. Eu fico Isso, de olho nisso, né? Fico de isso. olho nessa questão de estar disfônico. E agora entrou todo mundo Olha, ali já da tem turma uma com o do. dedo levantado. Já tem o dedo levantado aí da Larissa, hein? Tá se Tem, denunciando aí, gritona. da Ô, galerinha Kika, deixa eu te falar do uma Glee, coisa. do musical do Glee, que a gente está Ai, que montando. bom. Ô, Kika, faltam 10 minutos para acabar a nossa live. Você acredita? Passa Nossa, muito rápido. muito rápido. Mas nós somos assim, né, Ai, Cris? parece que eu não falei nada ainda. Ai, Larissa que Calvo, delícia. essa aí a gente malha nela, né, Cris? É, é Essa a verdade, gente uma grande pega ela. cantora, né? Grande Uma cantora, grande grande cantora, uma atriz, delícia. disciplinada, uma delícia. O Sim, Arthur tá aqui, eu sim. tô cheio de ar. Tá Mas todo ele mundo é se outro aluno achando, também, né? melhorou muito, melhorou muito. Faz o Que bom, respiro que bom. bacana, muito bom. Que bom. Vocês estão em ótimas mãos, hein? Ótimas mãos. Olha, eu quero já começar a me despedir. Quero saber se vocês têm algumas dúvidas, mais dúvidas para tirar com a gente, alguma pergunta para a Kika, porque faltam 10 minutos para terminar a nossa live e eu não quero deixar passar o tempo para eu conseguir salvar. Então, ela só dura 60 minutos, a gente tem que já ir pensando nisso. Kika, tem alguma sugestão que você dê para quem está nos assistindo que não tenha professor de canto? Alguma orientação, como a sua experiência como cantora, né? Você tem alguma coisa a dizer para quem está nos assistindo que não desista, que é isso mesmo, não é tão fácil como as pessoas pensam? É isso, né? Eu, como cantora, assim, primeiro de tudo, você nunca acha que canta pra caramba, tá? A gente tem que gostar da nossa voz sempre, mas sempre ter muita curiosidade de você descobrir as mil possibilidades de emissão que você tenha muito assim, não seja indisciplinado, né? Treino, eu fui uma época da minha vida bem disciplinada, assim, com voz, assim. Acho que era uma coisa que eu não via ao meu redor, no meu ambiente, pessoas muito preocupadas. Então você vai ali naquele ambiente ali também e foi assim. E não é assim de jeito nenhum. Se você está começando a fazer aula de canto, tem que ter paciência. É isso. Cantar não é um ato cotidiano. Cantar é devagar, não é fácil. Também não é difícil. Vai depender muito da sua vontade, né? Sim, Eu, por sim. exemplo, nunca pensei em ser mais nada na minha vida a não ser cantora. Então, quando eu comecei a fazer aula de canto, eu fui muito disciplinada. Uhum. E eu fui meio indisciplinada, já era cantora profissional, já estava ali. E assim, era muita falta também de tempo. Assim, eu entrava numa aula de canto e pegava uma turnê com o Djavan, e viajava. Pegava uma turnê com o Tim Maia, viajava. E não tinha como fazer aula, né? Então, Sim. era isso. Então, assim, ficava muito instável os meus estudos, né? Mas não foi legal, de qualquer maneira não foi legal, porque também não tinha, sabe? Eu passo dever de casa, quem é meu aluno que está aí sabe disso. Eu passo dever Eu de casa, também. né? A Cris também, a gente tem isso. Eu acho que eu peguei essa mania muito de você, Cris, também. Então, assim, Que bom que você só pegou mania boa, graças a Deus. não, graças a Deus, você é maravilhosa, me apoio muito em você.
Que E bom, fico muito feliz e grata. não, gente, as fonos são muito importantes para nós, professores de canto, e vice-versa, né? É uma troca muito boa. Sim, sim. Eu preciso muito que você esteja, você professor de canto, esteja perto de mim, até para eu me colocar à sua disposição. O que que você precisa que eu faça, né? E saber que a gente pode contar, né, com professor de canto. Aqueles cantores que eu cuido, que não tem professor de canto, eu preciso que ele tenha. Ele precisa tomar uma atitude para mudar o comportamento, porque chega uma hora que eu tenho uma limitação, eu não avanço porque aí foge a minha alçada, eu preciso que o professor de canto esteja ali juntinho. E só lembrando que você falou, né, que a equipe seja integrada, alinhada, junta e misturada, no bom sentido, né, para que a gente tenha Exatamente. esse fácil acesso, né? O fácil acesso é que faz toda a diferença. Todo mundo tem a ganhar, todo mundo. Sim, Nós como sim, professores de canto, o aluno, o fono, todo mundo tem, o fisioterapeuta, né? Todo mundo tem é, como ganhar isso, vai adquirindo cada vez mais conhecimento, essa troca é muito uhum, importante para tudo, isso. né? Olha, e eu quero dizer para as pessoas que estão vendo a gente, se por acaso você gostou muito do que a Kika falou, eu tenho certeza que sim, vai lá no Instagram dela, começa a seguir para você ver quais são as postagens que ela faz, tudo que ela tem feito e dito, porque é uma inspiração para a gente. É uma inspiração para mim como pessoa, como Ah, profissional, como querida, amiga. obrigada. Então, só tenho a te agradecer por ter dito sim aqui para a gente comemorar mais esse Dia Mundial da Voz, né? Juntinho de você. Quero te agradecer Você mora no meu por coração. todo o Nossa, cuidado. gente, nós temos o mesmo nome. Quem não sabe, É. meu nome é Cristiane. Então, quando a gente Pois se é, olha conheceu, isso. né, Cris? A gente olhou, É, oh, você é Cristiane? Eu também sou Cristiane. A gente já bateu logo, né? Eu então, tenho também é que verdade. agradecer a Cris Magacho, é uma excelente profissional, uma pessoa muito disciplinada, muito estudiosa, faz um trabalho de... Fala, Cris, de De dermatoglifia, que é o dermatologia. estudo da impressão digital, que mostra o teu potencial genético muscular. Se você é mais resistente, mais veloz, se você tem coordenação motora. E aí a prescrição dos exercícios, né, Kika, ficam muito mais Muito, eficientes. E eu muito. dou essa devolutiva para o professor de canto e ele também vai raciocinar em cima disso. É muito legal. Eu, por exemplo, eu fiz, né, Cris? Sim, Eu sim. sou veloz e Você é resistente. mista. Você é É, mista. concordo. Topa tudo você joga nos dois E com a minha lugares, idade, né? né? Não tem muita idade, não, mas é muito bom saber. É, Vocês então, também sigam a Cris Magacha, uma excelente profissional, uma pessoa que me apoia muito. Muito do que eu sei como professora foi muito de apoio dela. Então, assim, estamos juntas, né, Cris? é verdade, é verdade. Obrigada a todos É que estão aí nos assistindo, né? Muito bom ter todo isso. mundo aí. Então, Kika, olha, quero mandar um beijo para você. Continue se cuidando. Amo você, quero sempre você do meu lado. Te Mesmo, admiro pra querida. caramba. E aí a gente vai estar mais juntinha. Assim que terminar essa quarentena, a gente vai estar juntinha, de repente fazendo outros trabalhos, até fazendo lives uma juntinha da outra, tá? Com certeza, nós estamos juntas. Muito Tá obrigada ótimo. por tudo, viu? Obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Foi maravilhoso. Minha Isso. primeira live. Eu É, vou estar, a Cris, primeira. acho que dia que é, gente? Posso falar, Cris? Pode, Rapidinho. claro. Eu vou Olha, a estar. primeira live a gente nunca esquece, hein? Não, minha primeira live. Eu vou estar dia 22 no Loucos por Dublagem. Aí vai ser minha segunda live. Mas em breve eu vou Opa! fazer uma Bom, para falar das princesas, vou cantar tudo, vou isso. tirar a curiosidade de todo mundo que me pede. Ai, que bom. Olha, quero agradecer também a todos que estiveram aqui com a gente, Mônica Cal, Pamela Isidório, queridas fonoaudiólogas, a todos vocês que foram e são nossos clientes. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, comemorando mais um Dia Mundial da Voz. Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer coisa, manda mensagem Beijo. no direct pra gente, tá? Tchau, minha Beijo, amiga. gente. Obrigada. Tchau, Cris. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, gente. Obrigada. Imagina. Boa quarentena e fiquem em casa. Isso, um beijo. Beijo. Tchau.